A nossa vida ela é cheia de escolhas e em determinado momento da nossa vida a gente ganha a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. Porém, com as escolhas também vêm as consequências. E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Ian aqui trazendo hoje para vocês mais uma palavra. Faz dias que eu não apareço aqui pelo canal, mas eu estou hoje aqui trazendo uma palavra para vocês e tem por tema essa palavra quem estamos culpando. Então quem estamos culpando é o tema da nossa mensagem de hoje. E antes de começarmos a mensagem de fato, eu tenho 3 perguntas para te fazer. E essas 3 perguntas elas vão ser fundamentais na nossa palavra. E eu quero que você reflita em casa, né, onde quer que você esteja. Quero que você reflita sobre essas 3 perguntas que eu estarei fazendo para você. E aqui vai a primeira pergunta. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? A pergunta é essa, reflita aí. A sua vida com Deus, ela tem sido uma vida ativa? Você está ativo na igreja? Você está ativo nas suas orações, nos seus jejuns, na busca por mais de Deus? Como é que tem sido? Como é que está a sua vida com Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho para você, já sendo bem direto, você pensa e responde a primeira. A segunda pergunta, sendo bem direto, é como está a sua vida financeira? Como está a sua vida financeira? Você está endividado, você está falido, pode-se dizer assim dessa forma, você está devendo muitas pessoas, você tá ganhando bem? Esta é a pergunta que eu faço para você, como está a sua vida financeira? E a terceira e última pergunta, e não menos importante, é como está a sua saúde física, sabe? Como é que você anda? Você anda bem? Você está doente? Você tem alguma sequela de algum acidente? Como está a sua saúde? Esta é a última pergunta. E essas 3 perguntas, elas são 3 perguntas muito importantes na nossa vida, porque elas de fato definem muito a nossa vida. Porque a primeira pergunta é como está a sua vida com Deus, e a sua vida com Deus ela é muito importante, porque ela vai determinar para onde você vai depois que você morrer. Então, existe um grau de importância muito alto. A segunda pergunta é como está a sua vida financeira, e a vida financeira é muito importante para que possamos viver bem aqui na Terra. Por isso eu quero deixar bem claro para você que essas 3 perguntas você vai sempre se fazer durante a sua vida. Você vai sempre fazer essas 3 perguntas para você mesmo. A última é como está a sua saúde, e é muito importante que tenhamos uma saúde boa para poder trabalhar, para termos vigor. Porém, eu tenho mais uma pergunta, e essa última pergunta eu quero que você seja muito sincero na resposta, porque o que temos que ter primeiramente para entendermos aqui é sinceridade nessas respostas. A pergunta que eu te faço é: de quem é a culpa das respostas anteriores? De quem é a culpa? Eu te perguntei como está a sua vida com Deus. Está boa? E de quem é a culpa de estar boa? Está ruim? De quem é a culpa de estar ruim? Eu te perguntei como está a sua saúde financeira. E de quem é a culpa da sua saúde financeira? Está boa ou ruim? E eu te perguntei como é que está a sua saúde. E de quem é a culpa se a sua saúde está boa ou ruim? Sabe? Seja sincero na resposta, porque a culpa, ela é sua. A responsabilidade é sua. Sabe o que eu quero te fazer nesse momento é você refletir antes de culpar as pessoas, porque o ser humano ele tem uma mania muito grande de culpar as pessoas pelos próprios erros deles. Isso não começou agora, isso é muito antigo e a gente vai ver isso lá em Gênesis. Vou abrir aqui minha Bíblia em Gênesis para você ver. Em Gênesis capítulo 3, versículo do 9, diz o seguinte: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore do fruto proibido, do qual eu disse que não era para comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Sabe, aqui Deus pergunta para Adão: você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? E sabe o que Adão responde a Deus? Foi a mulher que tu me destes, que me deu de comer. Ou seja, Adão está culpando a Deus por ter dado uma mulher para ele e também ainda está culpando Eva, né? Que a gente está vendo, tá falando de Eva. Aqui já começou, aqui foi o início disso. E aí ainda continua. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher culpou a serpente. Então, a gente vê aqui que existe isso desde os primórdios, desde o começo da humanidade já existia isso. E aqui a gente vê a primeira manifestação do hábito de culpar os outros, as outras pessoas, e não assumir a responsabilidade pelos nossos próprios erros. Mas, Yankee, por que é tão importante assumir a responsabilidade dos nossos erros? Por que é tão importante assumirmos a culpa? Por algo muito importante. Porque assumir a culpa vai produzir uma tristeza,
tristeza, e a tristeza que produz um arrependimento, e essa tristeza é uma tristeza que produz um arrependimento, e o arrependimento ele gera mudança. E isso é o início de um ciclo que vai acabar nos levando à salvação. Por quê? Porque quando reconhecemos que estamos errados, quando aceitamos que a culpa é nossa, nós vamos buscar o arrependimento, nós vamos nos arrepender e entender que aquilo está errado. E lá em Atos, do capítulo 26, versículos 9 a 11, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre a perseguição que ele tinha contra as igrejas, que ele perseguia as igrejas, que ele forçava cristãos a negarem a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fazia isso quando ele era Saulo, né? E a gente vê a história, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que no caminho de Damasco, Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ali a vida dele é transformada. Ele reconhece que é um homem pecador, ele reconhece a culpa de seus pecados. E Paulo ele não fica culpando os fariseus que o autorizavam a caçar os cristãos. Ele não fica culpando as sinagogas, ele não fica culpando. Ele assume a responsabilidade dos seus erros, ele assume a culpa. Isso gera um arrependimento, que gera uma mudança, que gera uma transformação de vida. Então por isso que é muito importante que venhamos reconhecer os nossos erros. E esta palavra era algo que eu queria trazer para vocês hoje. Que venhamos a cada dia mais termos a sensibilidade no nosso coração de pararmos de culpar as pessoas por os nossos próprios erros e assumirmos de fato os nossos erros, porque quando assumimos a culpa, quando assumimos a responsabilidade, gera uma tristeza em nós pelo que fizemos de errado. E quando essa tristeza ela gera também um arrependimento, e esse arrependimento produz mudança. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Se você gostou dessa palavra, eu te peço que você possa deixar o seu like aí e também compartilhar essa palavra para aquele seu irmão que está precisando, para aquele seu amigo que está precisando. Muito obrigado, valeu, falou, e que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!